O MV Bill já esteve conosco lançando Cabeça de Porco, depois Falcão Meninos do Tráfico, já rodou o Brasil transmitindo essa mensagem e hoje lança pela primeira vez no Sempre um Papo, aqui em Belo Horizonte, Falcão, Mulheres e o Tráfico. Boa noite, Bill. Boa noite a todos, a todas. Esse é o tipo de evento que para mim é sempre legal participar, porque ele ajuda a elucidar várias questões que eu acho importante e que muitas das vezes nos shows de rap não dá. Então, mais uma vez, obrigado ao Sempre um Papo, ao povo de Minas Gerais que sempre prestigia os eventos que participam. Esse livro é fruto de todo o projeto que levou, na verdade, 8 anos para ser produzido. E, ao contrário do que sugere o título do livro anterior, que é Meninos do Tráfico, nesse caso das mulheres, é Mulheres e o Tráfico. Porque a gente não encontrou somente mulheres envolvidas diretamente com o tráfico de drogas. E no livro a gente deixa isso bem claro. Porque quando se fala de mulheres com tráfico de drogas, as pessoas já acham que eram mulheres que pegavam em armas. Tinham também. Mas a gente encontrou muitas mulheres que não pegavam em armas nenhuma, muitas mulheres que não matavam ninguém, não davam um tiro em ninguém, mas que eram obrigadas, de algumas maneiras, de algumas vezes, a estar convivendo dentro ou muito próximo do crime do tráfico de drogas. E as histórias dessas mulheres nos chamaram muita atenção, até nos debates que a gente participava do Sempre um Papo em outras partes do país, sempre surgia perguntas sobre a questão feminina. E eu sentia que eu respondia muitas coisas, porque a gente sabe de muitas coisas. Logo, a gente vê a necessidade de falar também desse assunto, que as soluções passam muito próximas, as soluções que servem também para os jovens do sexo masculino. E falar da questão feminina, primeiro dizer que em nenhum momento a gente aqui nesse livro, eu e Celso Ataíde, falamos pelas mulheres, que por elas a gente nunca vai poder falar, somente elas. A gente pelo menos dá um panorama, uma visão do que a gente sentiu nesses lugares. E uma das coisas que mais nos forçou a fazer um livro como esse é um pouco da crise masculina em vários setores da sociedade brasileira e mundial, o avanço e o crescimento das mulheres em todas elas. E, infelizmente, assim como tem muitas mulheres avançando na medicina, na ciência, na política, infelizmente, dentro da parte da amargura, triste, nas mazelas, dentro da favela, tem mulheres também que estão avançando de uma forma trágica, nesse caso um avanço com um gosto de regresso, porque elas estão assumindo também o tráfico de drogas. Em muitos casos eu achava que ia ser surpreendido, porque o tráfico, por conta da mulher, né, ser mais sensível, às vezes até mais entendedora, mais compreensiva, eu queria dizer, eu achava que o crime poderia ser menos violento se fossem comandados por elas. E na prática eu vi que eu estava totalmente equivocado, porque o crime é uma coisa só, e quem está dentro dele, seja mulher, homem ou homossexual, fica submetido às regras dele. Como é que foi uma pesquisa de 8 anos, visitando favelas de todo o país, que resultou, na verdade, em 3 livros, não é isso? Isso. Tudo começou, na verdade, através de um videoclipe, né? Que para as pessoas que estiverem presentes e acompanham a minha obra já há um pouco mais de tempo, a gente tem uma música que chama-se Soldado do Morro, que é a narrativa de um jovem Falcão, que está em cima de uma laje, falando das mazelas do dia a dia e da sua vontade de viver de uma forma diferente. E a gente queria ilustrar essa música com um videoclipe. Na época, eu e o Celso tomamos a atitude de invadirmos favelas do Rio de Janeiro, inicialmente, e outras do Sudeste, e retratando a vida desses jovens, sem pegar atores, mas filmar os jovens que viviam, de fato, dessa realidade. Sofremos duras críticas de parte da mídia, rolou um processo que a gente foi absolvido há pouco tempo, graças a Deus, em que a gente era incriminado por apologia do tráfico de drogas.
E quando a gente terminou de fazer esse videoclipe, nós voltamos aos lugares para apresentar para as pessoas que deixaram ser filmadas. A gente percebeu que o nosso vídeo era importante, a música também, mas era muito pequeno diante da questão, porque 2 meses depois a maioria das pessoas já estavam mortas. E a gente quis investir mais a fundo, porque a gente foi ameaçado de prisão e eu disse que, ainda que a gente fosse preso até que minha vida corresse risco, eu ia querer continuar, porque eu achava que aquela era uma realidade que deveria ser mostrada e que eu não estava cometendo crime nenhum, estava só querendo dar uma contribuição a assunto que eu acho que é importante e muitas das vezes é discutido de forma errada. E a minha atitude adiante foi pegar os dinheiros de próprios shows meu e da Nega Giza, que é uma rapeira do lado do Rio de Janeiro, que tem trabalhos conjuntos junto comigo, pegar nosso próprio dinheiro, porque a gente não conseguiu patrocinadores que quisessem investir o seu dinheiro nesse tipo de realidade, e compramos filmadoras PD-150 da Sony, que na época era muito avançada, compramos computadores que servem também como ilha de edição, e começamos a incursionar pelo mundo das favelas, não só mais do Rio de Janeiro. Com a repercussão do videoclipe da música, eu vinha tocar aqui em Minas Gerais, tocava muito na região metropolitana de Contagem, e pedia para visitar favelas. E nessas visitas a gente levava a nossa câmera, para nós era só visitas e gravações. A gente não sabia que a gente oficialmente já tinha começado a nossa pesquisa. E começamos a identificar a mesma figura que a gente tinha conhecido no Rio de Janeiro de forma trágica em outras favelas do Brasil. Mudava-se o sotaque, o tipo de armas, o tipo de drogas, mas o visual, o estereótipo, o padrão era muito parecido sempre. Geralmente negros, pobres e de famílias desestruturadas. Então eu vi ali que surgia dentro da nossa realidade uma ligação entre as cidades, entre as favelas, que fazia quase que um genocídio, porque era o mesmo tipo de pessoa sempre envolvida na situação. E quando a gente foi ver, a gente estava envolvido a tal ponto que para nós era difícil recuar, porque a gente não conseguia enxergar outras pessoas que pudessem estar contando essas mesmas histórias. Então todo o processo demorou 8 anos, porque a gente não tinha uma equipe grande, a gente nunca foi profissional da área, mas pessoas que nasceu dentro dessa realidade queriam dar uma contribuição para as discussões que vão trazer as mudanças e as transformações desses lugares.